Irmãos queridos, muito bom dia a todos, paz e graça, amém? Vamos estudar um pouco mais a palavra, vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos, meu irmão, fale com Deus nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós vamos a Ti em oração nesta manhã de domingo, nos colocando diante do Senhor dos Exércitos, como pequeninos, como necessitados, como igreja, como servos que estamos cada vez mais maravilhados com a palavra de Deus, mais impactados com os mistérios contidos nas Escrituras, com o plano da redenção, como a maneira como que o Senhor escolheu para salvar os homens, o método que o Senhor utilizou, infalível, eficaz, glorioso, e como isso, Senhor, tem impactado diretamente a nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor e até com as pessoas. Algo grandioso o Senhor tem feito aqui. Nós queríamos, Senhor, sermos mais santos. Nós queríamos ser mais dedicados ao Senhor. Nós queríamos, Senhor, termos uma vida mais pura, reta. E nós estamos aqui justamente porque, na condição de pecadores que somos, temos a esperança viva de que o Senhor, na sua misericórdia e ao mesmo tempo no teu poder, pode, Senhor Deus, transformar pecadores como nós em homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que amem a Deus, que amem as pessoas e que venham impactar o mundo. Senhor Deus, faz dessa pequena igreja sal da terra, luz do mundo, pessoas, famílias inteiras que abençoam seus vizinhos, sua comunidade, sua rua, seu bairro, essa cidade, outros lugares. Senhor Deus, nesta manhã abre os nossos olhos para enxergar e os nossos ouvidos para ouvir. Nesta manhã, Senhor Deus, nos visita com Teu Espírito Santo. Tira toda a preocupação, o cansaço físico, Senhor. Eu também oro neste instante para que o Senhor visite aqueles irmãos que estão doentes, aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que não estão passando bem. Nesse tempo frio, Senhor, eu peço que o Senhor alcance os mais idosos, as crianças. Abençoe, Senhor Deus, cada lar, cada família. Entra com a provisão, ó Pai. Nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção nesta manhã. A visitação do Espírito do Senhor também na vida das crianças, no ensino que será transmitido a elas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair, a igreja de pé ainda. Abram comigo a palavra de Deus, Hebreus capítulo 9. Carta aos Hebreus, epístola ou epístola, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 11. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11, nos diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto,
Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de um novilho, aspergido sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele, o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, na última aula que nós tivemos aqui, nós estudamos um pouco sobre a aliança, o Deus da aliança. Foi uma aula bastante teológica, com bastante conteúdo, com bastante textos. E eu quero aqui encorajar os irmãos a assistirem às aulas. Eu sei que não é a mesma coisa. Tem gente que fala assim, não gosto de assistir no YouTube. Realmente não é o melhor dos mundos. Mas é um recurso interessante que nós temos para nosso crescimento. Então eu quero que os irmãos assistam para o crescimento dos irmãos e compreensão. Nós falamos sobre aliança na última aula. Essa aula que eu vou dar hoje, sobre Jesus, o mediador, é uma continuação. Ok? Essa aula hoje, irmãos, é uma aula muito densa. Eu vou tentar simplificar, esmiuçar o máximo que eu puder, porque é uma aula que deveria ser dada em 3, 4 aulas, só para os irmãos terem uma ideia. Então o que eu vou trazer aqui hoje é um panorama geral sobre esse assunto tão importante para nós. Os irmãos vão ver no final, e é o assunto que nós vamos estudar nos pequenos grupos, o quanto esse assunto é importante para nós como cristãos. Ok? Muito bem. Nós lemos aqui um texto na Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus ela é fundamental para compreendermos a transição entre Velho e Novo Testamento. Se nós não tivéssemos a carta aos Hebreus, nós teríamos muita dificuldade em compreender a transição entre Velho e Novo Testamento. Não se sabe quem escreveu essa carta. Mas o conteúdo dessa carta ele é tão importante e vital para a nossa compreensão do plano da redenção, irmãos, que eu quero aconselhar a todos vocês a começar a estudar a carta aos Hebreus. Do primeiro ao último versículo, comece a estudar essa carta. Vocês vão ver a riqueza de detalhes que essa carta tem e que explica tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento que muitas vezes a gente não consegue entender. Por que tinha o sacrifício de cordeiro? Por que tinha o ofício sacerdotal? Por que era daquele jeito? Então, a carta aos Hebreus, ela traz uma abrangência,
É como se o escritor quisesse explicar quais as razões pelos quais Deus falou daquela forma no Antigo Testamento e agora ele fala por meio de Cristo. Tanto que ela já começa assim, ó. Hebreus capítulo 1. No início, no princípio, Deus falou pelos profetas. Mas nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. A carta já começa fazendo uma alusão, ela traz o leitor ao passado, para que ele compreenda o presente e viva uma vida com Deus na nova dispensação, da graça, na nova aliança. E por falar em aliança, esse é um dos temas dessa epístola aos Hebreus, a aliança. Vocês se lembram que nós estudamos que o pacto de Deus, ele é feito por meio de sangue. E Jesus, no último dia, na ceia, ele fala, este é o cálice da nova aliança. Era a representação do derramamento do seu sangue. Porque toda aliança de Deus era feita por pacto de sangue. Então Cristo derrama o seu sangue como confirmação desse pacto, dessa aliança. Olhem comigo esse texto, eu espero que vocês não tenham fechado. Hebreus capítulo 9, é um texto difícil, é um texto profundo. Eu queria olhar para ele antes da gente passar os slides, ok? Olha lá. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, aqui já tem um detalhe importante. Cristo veio como sumo sacerdote. Esse é um dos pontos da nossa aula hoje. O Senhor Jesus veio como sumo sacerdote. Qual era o papel do sumo sacerdote, igreja? Levar o povo a Deus. Interceder pelo povo. Fazer a mediação entre Israel e Deus. O sumo sacerdote pegava a oferta que cada família trazia, levava ao altar, era feito o culto, ele pegava aquele sangue e levava até o Santo dos Santos como propiciação. Esse era o trabalho do sumo sacerdote, ele fazia isso uma vez por ano. Todo o pecado do povo era levado ali por meio daquele cordeiro, e o sumo sacerdote, o povo não podia entrar no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote. Ninguém podia entrar. Se alguém entrasse lá, seria morto, fulminado. O Santo dos Santos, ele era separado por uma cortina que pesava toneladas. Era uma coisa espessa, grossa, densa. Não é? As pessoas não tinham acesso. Agora, olha que coisa linda. Vocês se lembram que no dia da crucificação, o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Por quê? Porque agora, em Cristo, nós não íamos mais precisar de um sumo sacerdote humano. Jesus, o sumo sacerdote, rasgou aquela cortina, aquele véu espesso, dando-nos acesso direto ao Pai. Por meio de Jesus Cristo. Por isso é que Jesus fala assim, tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Olha o sumo sacerdote aí. Olha o mediador aí. Então, vamos ficar no texto por enquanto. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, Jesus entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Queridos, no Velho Testamento, todo ano tinha que se repetir aquilo. Samuel, mas a Talita, os filhos, trazia a ovelhinha. No dia da expiação, era feito ali o culto, a morte, levava ali a expiação da família de Samuel. O ano que vem, eu tinha que fazer isso de novo. Eu tinha que fazer isso de novo. O Lucas tinha que fazer isso de novo. Todos os anos tinha que ser feito isso.
Mas olha o que o texto fala, que Cristo, ele entrou no santo, um santuário eterno, algo maior, não feito por mãos, não segundo a criação, não temporal. Ele entrou no santo do santo uma vez por todas. Veja que o sacrifício de Cristo, ele foi superior a todos os demais sacrifícios do Velho Testamento, e detalhe, com uma eficácia eterna, tendo obtido eterna redenção. Os irmãos estão comigo? Vamos continuar, versículo 13, versículo 14, não, 13 mesmo. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que o texto está dizendo? Que se no passado Deus aceitava aquele sacrifício e usava de misericórdia com o povo anualmente, através do sangue de uma ovelha, de um bode, de um touro, de um animal, de algo criado, quanto mais o do Filho de Deus, que é muito maior, muito mais excelente. Mas o texto vai mais longe, ele fala assim, que Cristo, ele não só foi o sumo sacerdote que fez essa mediação, mas ele também foi a vítima, ele foi a própria ovelha, ele se deu, ele se entregou. Vocês estão entendendo a grandeza? Ele não apenas foi o sumo sacerdote para levar a nossa oferta, mas ele se ofereceu por quê? Porque não há nada que temos para oferecer ao Senhor. E qualquer coisa que Jesus fosse como sumo sacerdote levar ao Pai em nosso nome, seria insuficiente para Deus. Então ele, olha o que o texto diz, ele entregou-se, a si mesmo ofereceu sem mácula. O que quer dizer isso? Que ele não pecou, que ele foi perfeito em toda obra, como homem ele foi perfeito, ele obedeceu à lei em todas as coisas, ele honrou ao Pai, ele satisfez toda a justiça de Deus, todas as demandas exigidas pela lei, que nenhum de nós poderíamos cumprir, Cristo cumpriu completamente e se entregou como ovelha perfeita, como um sangue perfeito. É por isso, queridos, que é uma eterna redenção. Porque os do Antigo Testamento eram imperfeitos, mas em Cristo o sacrifício foi perfeito e eficaz para todo aquele que nele crê. É muito bonito isso, irmãos. O Evangelho ele traz essa aplicação para nós. Olha só, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que o texto está dizendo? Que o sacrifício de Jesus, ele não só foi suficiente para perdoar você, César, mas também para purificar a sua mente, o seu coração, a sua consciência, te libertar da culpa do pecado e fazer de você uma nova criatura. O sangue de Jesus, ele não foi só para tirar você do inferno e você ir para o céu, foi também para transformar a sua mente e o seu coração, fazendo de você e de mim uma nova criatura. Vamos prosseguir no texto, irmãos, que esse texto é muito importante para nós. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador. Opa, agora a nossa aula entrou com tudo agora. Da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Qual que era a primeira aliança? Que ele está se referindo aqui? Da lei. Aqui ele está se referindo aqui a da lei. Então olha só. Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. O que é isso? Segundo a primeira aliança, ninguém poderia ser salvo, porque ninguém conseguiria cumpri-la. Então, qualquer tio da lei que fosse quebrado, era considerado uma transgressão
e era considerado réu de morte. Um tio sequer, podia guardar toda a lei, mas um tiozinho, um negocinho assim que você quebrasse, você era réu de morte, condenação. É isso que o texto está falando, da primeira aliança. Recebem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força na lei enquanto vive o testador. O que o texto está falando? No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança, um testamento. Para ter validade, alguém tinha que morrer. Quem que morria? A ovelhinha, o touro, o bezerro. O sangue era aspergido, como confirmação da aliança. Mas e a nova aliança? Quem morreu para fazê-la, para validá-la? Cristo. O Senhor quis fazer uma nova aliança da graça, o pacto da redenção. E quem morreu para fazer valer esse testamento? Para que nós tivéssemos real direito? Cristo. Imagine vocês ser filho de um pai muito rico. E esse pai tem muitas posses. E ele faz um testamento em vida, passando tudo para você, está lá escrito. Mas ele não morreu ainda. E o testamento reza que quando ele morrer, tudo isso será seu. Mas ele não morreu. Está vivinho da Silva. Está trabalhando, está com todo vigor. No dia em que ele morrer, esse testamento passa a ter valor na sua vida. E aí então você pode dizer que aquelas posses contidas naquele testamento são suas. É isso que o texto está dizendo. Que a salvação, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, só foi possível depois que o testador morreu. Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos prosseguindo, irmãos. Versículo 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque aí ele vai falar de Moisés, né? Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, tinta de escarlate, sopo, aspergiu não só sobre o livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Eu quero parar aqui antes da gente ir para o último versículo. Se vocês forem ler o Velho Testamento, vocês vão ver que até para um sacerdote ser consagrado, era com sangue. O sangue era aspergido sobre ele, era passado nas mãos, nos pés, na ponta da orelha. O tabernáculo, tudo era consagrado ao Senhor com a marca do sangue de bodes e ovelhas. É isso que ele está falando. Aí ele vai dizer assim, o último versículo: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E ele vai dizer por quê? E sem derramamento de sangue não há remissão. Em outras palavras, irmãos, sendo bem assim popular, se alguém, qualquer um que seja, quiser entrar no céu sem o sacrifício de Cristo, ele vai dar com a cara na porta. Vai dar ruim. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso, queridos irmãos, que a salvação não pode ser pelas obras. As obras não podem salvar ninguém. Nada que fizermos poderá nos salvar. Somente o sangue de Cristo é capaz de purificar pecadores como nós, de tal maneira que quando Deus olha da eternidade, Ele não vê o pecador, o homem e as suas obras. Ele vê o sangue de Cristo aspergido sobre aquela pessoa, e por isso Deus o salva, o resgata. Esse é o sangue de Cristo, essa é a obra mediadora de Jesus naquela cruz. Então, irmãos, o assunto nosso é exatamente esse. Deus separou o Senhor Jesus para ser o mediador dessa nova aliança. O que os irmãos entendem como mediador? É aquele que pega na mão de um, pega na mão de outro, né?
Não, chega de inimizade, vamos resolver esse negócio aqui. Né? Vocês estão muito tempo brigados, tem muito tempo que vocês não conversam, né? Vamos resolver isso aqui. É o mediador, é aquele que chega ali para resolver a situação. Ele se coloca no meio, ele é o que intercede por ambas as partes. Foi isso que Cristo fez na cruz. Ele fez a nossa mediação. Havia uma inimizade, Romanos vai falar sobre isso, entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Havia uma separação, uma distância. Deus era um ser muito distante. Por isso Deus cria a lei também e revela a ordem sacerdotal para criar um meio, um caminho pelo qual Israel, o povo de Deus, pudesse se aproximar de Deus. Mas então, querendo Deus se revelar ainda mais, se aproximar ainda mais, desfazer essa inimizade, Ele enviou Jesus Cristo para ser o nosso mediador. Então, vamos lá. Acompanhe comigo aqui, irmãos, para nós termos um aproveitamento melhor. Hoje não tem como eu olhar todos os textos, se alguém estiver anotando, ou se alguém depois quiser os slides, eu posso enviar para vocês conferirem em casa. Não tem menor chance, são vários textos, a Bíblia está recheada desse assunto, então hoje não vai dar tempo, ok? Aprove a Deus, em seu eterno propósito e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei. Aqui eu preciso parar. No Antigo Testamento tinha 3 figuras muito importantes: o profeta, o sacerdote e o rei. Raciocinem comigo, queridos. O profeta era aquele que trazia a informação de Deus para o homem. O sacerdote é o que levava a necessidade do homem a Deus. Então era o contrário. E o rei? O rei era o que governava sobre o homem, provendo proteção, sustento, condições de vida, pondo em prática a lei de Deus. Então Deus envia Cristo, e em Cristo, esses 3 ofícios, numa só pessoa, são exercitados. Ele é o rei, filho de Davi, ele é o sacerdote, ou sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, e ele é o profeta que veio anunciar o reino de Deus, as boas novas, que falou tanto do passado, quanto falou do presente, quanto trouxe profecias acerca do futuro. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é profeta, Ele é sumo sacerdote, e Ele é o Rei dos Reis. Eu quero só abrir um parênteses aqui bem rápido, irmãos, bem rápido, para os irmãos entenderem o quanto isso é importante. Na época em que o Senhor Jesus veio como homem, Israel estava debaixo do domínio dos romanos. Mas pouco tempo antes, e já na época de Jesus, mas isso já estava muito enfraquecido, os sacerdotes tentaram exercer governo em Israel. Deu ruim. Um homem só conseguir ser sacerdote e rei e ainda profetizar é algo muito grande para um ser mortal. A Igreja Católica Apostólica Romana tentou fazer a mesma coisa, através do papado. O Papa era um líder político e religioso que governava, que tentava ser profeta e tentava também ser o sacerdote do povo. Também não deu certo. Por quê? Este é um ofício atribuído somente ao Filho de Deus. Nenhum homem está capacitado para ser rei, sacerdote e profeta ao mesmo tempo do povo de Deus. O máximo que nós conseguimos chegar aqui, homens, é você na sua casa ser o rei, provedor e protetor, ser o sacerdote da sua família e ser o profeta. Mas do povo de Deus é impossível.
Só Jesus Cristo pode ser rei, sacerdote e profeta. Então, continuando aqui os textos estão aqui falando sobre isso. E que só para os irmãos saberem, tá, irmãos? Quem me pedir, né, eu posso enviar. O 1 aqui, essa referência 1 é sobre o que acabou de falar. Versículos concernentes. 2, 2, 3, 3, e assim sucessivamente, tá? Não dá para a gente falar tudo, mas quem precisar eu posso enviar, ok? Então vamos lá. Voltando aqui, do 1 para frente. O profeta, sacerdote e rei, a cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para ser sua posteridade e para ser por ele, no tempo remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Deus determinou que através de Jesus Cristo, através do seu Filho, através da segunda pessoa da Trindade, o homem deveria ser justificado, purificado, liberto, salvo, redimido, transformado, santificado e também glorificado. Por isso, irmãos amados, é que Jesus disse: eu sou o caminho. Tem outro não. Esquece. Qualquer outro caminho que for apresentado para você, meu irmão, sai fora. Não tem outro. Foi Deus que estabeleceu assim. Acompanhe comigo, irmãos. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, e da mesma substância, igual a Ele, que criou o mundo, que sustenta e governa todas as coisas que Ele fez, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns, embora sem pecado. Ponto e vírgula, vamos parar aqui, embora sem pecado. Isso eu já falei e vou repetir para vocês. Isso é o que a teologia chama de união hipostática. Nossa, Paulinho, aí deu ruim. Hein? Não vou lembrar esse nome, não preocupa com isso. Isso aí não vai fazer diferença nenhuma para você. É um nome que foi dado para tentar entender Cristo, no sentido de ser 100% Deus, se tornou homem sem deixar de ser Deus. Cristo, quando veio ao mundo, ele foi 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. É isso mesmo. Ele sentiu dores, frio, fome, como qualquer ser humano. Mas tinha poder para perdoar pecados, para acalmar tempestades, para ressuscitar morto. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode perdoar pecados. Cristo Jesus. Então Deus enviou Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo verdadeiro Deus, a mesma substância do Pai. Cristo é Deus assim como o Pai, e Ele veio com as suas duas naturezas, embora mesmo sendo homem, sem pecado. Vamos continuar. A partir do 10 aqui, Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. E assim foi feito de uma mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras, para que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, Deus e homem, fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Esta pessoa é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Por que isso é tão importante, irmãos? Não sei se eu vou conseguir explicar, eu vou tentar. Como Deus é um ser que a Bíblia diz que nem os céus dos céus podem contê-lo. Como Deus é um ser que é espírito e é extremamente maior e mais elevado do que a mente humana pode entender. Como Ele é um ser totalmente rico em poder,
glória, majestade. Quando Moisés quis ver o rosto de Deus, Deus falou assim: se você ver o meu rosto, você será morto, você será fulminado. Você não tem condição de ver meu rosto. Deus deixou ele ver as costas de Deus. Somente as costas, para preservar ele. Tamanho é o poder, o esplendor da glória de Deus. E nós somos criaturas tão pequenas, miseráveis, incapazes, impotentes. Como que um ser dessa envergadura, com micróbio como nós, poderia se relacionar? Poderia ter algum tipo de contato? Aí o que Deus faz? Ele se faz o micróbio. Ele se faz homem, sem deixar de ser Deus, para poder fazer a ligação entre Deus e homem. Os irmãos entenderam isso? Os irmãos entenderam quão tremendo isso é? Deus quis tanto se relacionar com esse inseto que somos nós, que ele se tornou inseto, para tornar possível essa ligação. É por isso que para ser mediador não pode ser um anjo, um arcanjo, porque ele é só espírito, ele não é homem. E nem tampouco pode ser um homem, porque ele não é Deus. Então precisava ser um Deus homem. Vocês entenderam? É lindo demais, meus irmãos. Isso é glorioso demais. A gente fica andando atrás aí de cura de caroço, de cura de dor de cabeça. Meu irmão, olha isso, o evangelho, meu irmão. Oh, meu Deus do céu, ser crente é bom demais, gente. Tem como não, é? Vamos continuar. Eu terminei esse slide, irmãos? Esse aqui eu terminei? Terminei. Hã? Esse eu terminei, né? Não, eu já li depois do 10. Já li esse. Aqui estão os textos, né? Referentes ao slide. Próximo. Terceiro ponto. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, assim unida à divina na pessoa do Filho, foi santificado e ungido com o Espírito Santo sobremaneira. Vocês lembram que o Espírito Santo veio sobre ele no dia do batismo dele, né, por João Batista. Tendo em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, versículo 3. Esse texto é maravilhoso. Em quem aprouve a Deus que toda a plenitude habitasse, a fim de que, sendo santo, inocente, imaculado e cheio de graça e verdade, ele pudesse estar plenamente qualificado para exercer o ofício de um mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si por conta própria, mas para este foi nomeado por seu Pai, que colocou todo o poder e juízo em sua mão e lhe ordenou que os exercesse. É muito bonito isso, irmãos, porque o fato de Jesus ter se tornado homem deu a ele... Como que eu vou explicar isso? Deus, ele não... Por ele ser espírito e ele ser eterno, ele não sabia o que é dor, medo, angústia. Mas Cristo, ao se fazer homem, ele sentiu tudo isso. E por sentir tudo isso, ele pode fazer uma intercessão a Deus perfeita. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele se coloca no lugar do pecador. Ele se coloca no lugar do necessitado. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais para frente. É que eu já terminei, não já? Tá. Vamos passar para frente, senão a gente não acaba hoje. Este ofício de mediador, né, de sacerdote, o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente, ele foi voluntário, para que pudesse exercê-lo. Foi feito sujeito à lei, quer dizer, ele foi tudo debaixo da lei,
tudo conforme a primeira aliança, ele cumpriu toda a vontade do Pai, que ele cumpriu perfeitamente e suportou o castigo que nos era devido, que nós deveríamos ter recebido e sofrido. E foi feito pecado e maldição por nossa causa, suportando as mais cruéis aflições em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo. Foi crucificado e morreu e ficou em estado de morte, mas não viu a corrupção. No terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, com o mesmo corpo no qual ele sofreu, com o qual também ele subiu ao céu e lá está, assentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar os homens e anjos no fim do mundo. O Senhor Jesus, irmãos, ele veio como homem, ele viveu uma vida perfeita, ele sofreu a nossa condenação, mas ele não viu corrupção. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. O ato de Jesus ressuscitar quer dizer que Deus aceitou a oferta. Se Jesus tivesse só morrido, nós não seríamos salvos. Mas ele ressuscitou, como prova cabal de que Deus aceitou a oferta, aceitou o sacrifício. A nova aliança foi aceita e foi confirmada por Deus. Ele ressuscita, mas ele não parou por aí não. Ele subiu aos céus e lá ele vive para interceder por nós. É o mediador. Aqui, como homem, ele pagou o preço, ele cumpriu a aliança, mas lá ele continua fazendo a mediação por nós, intercedendo por nós. Irmãos, se não fosse a intercessão de Jesus, nós estaríamos perdidos, fulminados. Nenhum de nós permaneceríamos de pé, um segundo sequer na presença do Senhor. É porque Cristo intercede por nós, ele ora ao Pai por nós. Oh, irmãos, isso é tremendo demais, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Isso é algo que vai muito além da nossa compreensão. Olha aí o 28 para frente. O qual também ele subiu ao céu e lá está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar homens e anjos no fim do mundo. Abra aí comigo, irmãos. Esse nós precisamos abrir. Romanos 8, 34. Hebreus 9, 24. Primeiro, Romanos 8, 34. Vamos ver o que está escrito. Romanos 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não tem mais condenação não, meu irmão. Jesus já pagou o preço, ele já te justificou, ele já te salvou, ele já te santificou, e mais do que isso, ele está ao lado, à destra de Deus, orando, intercedendo, clamando ao Pai pela sua vida. Louvado seja Deus. Hebreus 9, versículo 24. Esse texto é incrível, irmãos. Olha só isso aqui. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele está lá, irmãos, no santuário de Deus, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo seu povo. Intercedendo, dizendo: Pai, eu morri pela minha serva Janete, Pai, eu morri pela Aldinamar, Pai, eu derramei meu sangue pelo Lucas, Pai, tem misericórdia do Carlinhos, eu dei a vida por ele, eu sofri por ele, perdoa ele, Senhor. Irmão, isso é impactante demais, não tem como, né? E tem gente que fica ainda andando atrás de Freud, Lacan, sei lá o quê. Meu Deus. Quinto, vamos lá, vamos continuar. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, que ele, pelo Espírito Eterno, uma vez ofereceu a Deus, satisfez plenamente a justiça de Deus, obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus, para todos quantos foram dados a ele pelo
Pai. Esse texto em Hebreus 9:15, nós estávamos com ele aberto aí, né? Por isso ele mesmo é o mediador de uma nova aliança. Abra aí, por favor, João 17:2. João 17, a oração sacerdotal, a oração que Jesus intercede pelos seus. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Olha esse texto, irmãos. Jesus inicia sua intercessão ao Pai dizendo assim, ó, João capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. Olha isso aqui, irmãos. Jesus intercede por quem? Pelo mundo? Não. A oração de Jesus é por aqueles a quem Deus o Pai elegeu no céu e entregou a Jesus Cristo para a salvação. Aqui no texto. Eu quero pedir como tarefa para toda a igreja, durante essa semana, ler João capítulo 17. João capítulo 17, a oração sacerdotal. Como que Jesus ora por você, irmão? Você quer saber? Está aqui, ó. Aqui, ó. Lê lá. Se você ler esse texto uma vez, não entender, leia duas. Se você não entendeu, leia três. Se você não entendeu, ore mais e leia a quarta vez. E se você, ao entender, não sair amando mais o seu Salvador, meu irmão, nós dois precisamos conversar. Próximo. Embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas, sucessivamente desde o princípio do mundo, nas e através das promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado, o que apontam como semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e como cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vou explicar isso aqui bem rápido, que isso aqui é meio complexo. Embora a salvação só foi confirmada na cruz e no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo, Jesus já era profetizado o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, embora no Antigo Testamento Cristo ainda não tinha sido morto ainda, mas ele profeticamente já era o cordeiro morto, então a graça já foi comunicada àqueles que creram em Deus, mesmo no Velho Testamento, tendo em vista o sacrifício que ainda aconteceria. Eu usei essa analogia na última aula e vou usá-la novamente. É como se cada vez que o Gladstone levasse um cordeirinho para a família para ser morto, era como que uma promissória, um cheque pré-datado. O cheque estava ali, pré-datado. Está pago, mas não está. Está e não está. Sabe que era? Só brasileiro que dá cheque pré-datado, não sabia disso? Ninguém usa cheque mais, né? De vez em quando aparece uns cheques lá, o cheque boi, né? Você olha e você fala, né? Você já dá aquela desconfiada, né? Será que vai ter fundo? Né? Será que não vai? Então, no Antigo Testamento, era o cheque pré-datado. Quando é que ele ia ser pago? Na cruz. Estava pago, mas não estava. Tinha que esperar compensar, Rosângela. Tinha que esperar cair na conta. E caiu e tinha fundo, porque Cristo derramou seu sangue. Louvado seja Deus. Vamos passar para frente. Cristo, na obra da mediação entre Deus e o homem, age de acordo com ambas as naturezas, cada uma delas atuando como lhe é próprio. Mesmo assim, em razão da unidade da pessoa de Cristo, aquilo que é próprio de uma natureza, às vezes na Escritura é atribuído à pessoa de Cristo, denominada pela outra natureza. Isso aqui é muito complexo também. Está dizendo o seguinte, que Jesus, ele é tanto Deus quanto homem, que às vezes você não sabe se ele está operando como homem ou como Deus. Elas se misturam o tempo todo, ok? E uma coisa curiosa, irmãos.
Detalhe curioso, detalhezinho pequenininho assim, ó. Jesus ressuscitou, nós já lemos isso aqui, num corpo. Os irmãos já leram a Bíblia, já viu que ele apareceu num prazo de 40 dias para os discípulos. Ok? Era o mesmo corpo, porém glorificado. Em glória. E Jesus, irmãos, ele vai ter um corpo para sempre. É isso mesmo. Tanto que João, na ilha de Patmos, ele vê esse Jesus glorificado em corpo. E nós vamos também viver para sempre com o Senhor, com um novo corpo glorificado. É isso mesmo. Corpo. Isso é um outro assunto. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quanto ele a obteve, fazendo intercessão por eles, unindo-os a si mesmo por seu Espírito, revelando-lhes e pela sua palavra o mistério da salvação, persuadindo-os a crer e a obedecer, governando seus corações pelo seu Espírito, por sua palavra, vencendo todos os inimigos deles, por sua onipotência e sabedoria, de maneira pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação, e tudo isto por livre e absoluta graça, sem qualquer pré-condição que neles ter sido vista de antemão uma busca pela redenção. Irmãos, o plano da redenção, tanto tirar você da lama do pecado, lavar você, vestir você, justificar você, adotar você, te tornar um cordeiro com Cristo, um só com Cristo, e te preservar até o fim, é graça. Não tem pré-condição nenhuma. Nós já falamos muito sobre isso, e vamos falar isso muito, os irmãos vão ouvir isso muito, porque isso é muito impressionante. Irmãos, saber que o Senhor não achou nada em nós, mas foi o seu amor e a sua graça que nos alcançou e que nos sustenta todos os dias. Eu estou terminando, irmãos, são só 10, já estamos no 9º. Este ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo, que é o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. E isso não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido de Cristo para qualquer outro. Abram aí, por favor, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Por favor. Eu estou terminando, irmãos, e eu vou já antecipar o que nós vamos estudar nos pequenos grupos, tá? Fiquem antenados aí os líderes. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Olha esse texto, irmãos. Esse texto aqui é daqueles que eu sempre falo que vocês têm que decorar, pintar no muro da casa de vocês, pôr um quadro na parede, na mesa do escritório, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só tem um. Não é o Chico Xavier, não é o Papa João Paulo II, não é Maria, não é João, não é a Senhora das Cabeças, só tem um, Cristo, o Filho de Deus. Ele é não é um caminho, o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quer ir a Deus? O caminho é Cristo. Quer falar com Deus? Vai em nome de Jesus. Só Cristo é o Senhor. Por último, este número e ordem de ofícios são necessários. Precisamos de seu ofício profético, por causa da nossa ignorância, por causa da nossa alienação de Deus e da imperfeição dos nossos melhores serviços. Nós necessitamos do seu ofício sacerdotal, para nos reconciliar e apresentar aceitáveis a Deus. E no que diz respeito à nossa aversão e incapacidade absoluta de converter-nos a Deus, e para o nosso resgate e segurança,
contra nossos adversários espirituais, precisamos do seu ofício real, ele é rei, para nos convencer, subjugar, atrair, sustentar, libertar e preservar para o seu reino celestial. Agora vai terminando a lição principal. Vá comigo aí para Hebreus 9. Desculpe, irmãos, Hebreus 10. Lição aí já para o nosso estudo semanal com os pequenos grupos. Por que tudo isso? Qual que é o grande impacto de tudo isso? O principal deles. A prática. Na prática, o que isso tem realmente de relevante para nós como igreja? Está aqui agora. Hebreus 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Olha a aliança aí, ó. Olha o pacto. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado. O sacrifício de Jesus é suficiente. Ok? Então, próximo versículo, é o tema do nosso estudo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmão, você pode ir a Deus pessoalmente. Você não precisa mais de um sacerdote, você não precisa mais de alguém para fazer a mediação. Você pode se relacionar com Deus, você pode ter intimidade com Deus, você pode falar com Deus, e mais, Ele vai se revelar. Nós estamos diante de um texto que está falando assim, portanto, irmãos, vocês podem entrar com ousadia no Santo dos Santos, vocês podem entrar na presença do Senhor. Por que com ousadia? Quem somos nós para falar com Deus? Mas Cristo, o homem, o Filho de Deus, já fez isso, Ele já pagou o preço, Ele abriu o caminho, Ele aplanou o caminho. Você pode passar, você pode se chegar a Ele. E eu vejo que muitos crentes ainda ficam andando atrás de pastor. Ficam andando atrás eu vou pedir oração para ele ali, porque a oração dele Deus ouve. Meu irmão, o Senhor abriu o caminho para nós. Todos nós podemos ter direto acesso ao Pai. Todos nós podemos falar com Ele, estar a sós com Ele, sentir a presença dEle, receber graça dEle, chorar aos pés dEle. Abra comigo, esses dois textos são os textos para os pequenos grupos. Hebreus capítulo 4. Eu vou encerrar. Versículo 15. Eu vou encerrar com esse texto. Irmãos, o reformador Martim Lutero, uma de suas 95 teses, foi o sacerdócio universal do crente. Isso foi muito trabalhado na Reforma Protestante. O sacerdócio universal do crente. Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana pregava que nenhum homem poderia ir a Deus a não ser pelo vigário, a não ser por meio do padre, da confissão, da penitência. Isso foi pregado muito tempo. O perdão de pecados muitas vezes era cobrado, dinheiro, valores. E Martim Lutero, quando ele prega as 95 teses, ele está dizendo para o Papa, não, nós podemos ir a Deus. A Bíblia diz que nós podemos ir a Deus. Nós não dependemos de um padre, de um vigário, do Papa, do bispo. Nós podemos ir a Deus. Olha o que o texto em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz. Fiquem de pé, irmãos, por favor. Esse texto é maravilhoso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa
compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto. Cheguem mais perto. Se aproximem mais. Cheguem mais. Confiadamente. Não tenham medo. Creiam. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós estávamos longe, mas pelo sangue de Cristo, nós estamos perto. Glória a Deus, irmãos. Feche seus olhos. Vá a Ele agora. Achega-te. Olha que lindo, irmãos. Acheguemo-nos, portanto. Achegar é... Olha, esse texto é tão bonito. Achegar é... Vem mais perto, meu filho. Chega mais perto. Você está muito longe. Você está muito distante. Eu estou te vendo tão preocupado, tão aflito. Por que você está assim? Você pode estar mais perto. Vem. Chega mais. Confia. Use a sua fé. Vem, vem, pecador, vem.